e eu creio que nós iremos viver. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que bênção. Uma alegria estar aqui compartilhando com vocês mais uma palavra do Senhor. Amém? Hoje a palavra que eu quero ministrar ao seu coração chama-se Prisioneiro da Esperança. Nós falamos a semana passada sobre a vitória em meio à crise. E um dos pontos de ter uma vitória em meio à crise é você confiar na verdade do Evangelho, no amor de Deus, no amor que lança fora todo medo, confiar na verdade que liberta, que transforma, que restaura, que restitui. E o desafio maior nosso é aprendermos a crescer em fé. E como diz o autor de Hebreus, o justo viverá pela fé. Todas as lutas que você passa, que eu passo, que nós passamos, é para nos levar a crescer em fé. Deus nunca nos permite lutas, circunstâncias adversas, até mesmo não nos dá provas para nos reprovar, mas sim para nos levar a ser aprovados e a crescermos. Deus nos leva a sermos desafiados porque Ele acredita no nosso potencial. Porque Deus é diferente dos homens. Às vezes, o que eles fazem? Eles pedem para o filho fazer algo, o filho ou faz bem devagar, ou faz aparentemente de qualquer jeito. O que os pais já fazem? Já toma da mão, deixa que eu faço, você é lerdo mesmo, você não sabe fazer, você é relaxado, você é isso e aquilo. Por quê? Porque às vezes não acredita e não confia no potencial do filho. Diferente de Deus, Ele já nos permite os desafios, porque Ele acredita no nosso potencial. E nesses dias Ele quer nos levar a crescer, Ele quer nos levar sim a avançar, que nós possamos ser encontrados, achados, perseverantes no Senhor. Amém? Para que nós possamos juntos desfrutarmos daquilo que é as promessas dele. Como nós falamos na semana passada, em Gálatas capítulo 4, versículo 1, o que a Bíblia diz? Que um herdeiro que é criança, ele de nada difere do escravo. Ou seja, ele tem tudo, mas não pode desfrutar de nada. E assim é um bebê na fé. Ele até tem tudo, mas ele não consegue desfrutar de muita coisa. Por quê? Porque ainda não amadureceu. Então que nesses dias nós possamos enxergar as circunstâncias adversas das nossas vidas, porque elas vieram, vêm e sempre virão, mas sempre para nos levar a crescer e avançar, para nos levar a amadurecer no Senhor. E nesses dias eu creio que nós vamos testemunhar os feitos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos falado sobre Salmos 91 e dentro do Salmo 91 nós temos declarado que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, e porque nós também desfrutamos da presença, e por desfrutar da presença nós somos seguros. Amém? E que nós possamos, nesses dias, é o que nós temos declarado. Você sabe, eu fico triste, como eu falei domingo passado, por pessoas que podem estar cultuando e não querem. Imprevistos acontecem. Agora, você poder e não querer, eu fico triste por quê? Porque vão chegar dias, irmãos, acreditem, isso é bíblico, que o mundo vai vir tudo, já é contra a igreja, mas vai se tornar mais difícil ainda se reunir como nós nos reunimos hoje. Então nós vamos ter que aprender a ser igreja no dia a dia, que é o que nós já deveríamos saber há muitos anos, porque é o que aconteceu na igreja primitiva. Você pode ver, tudo tem sido dificultado para as igrejas. Está reclamando, pastor? Estou muito feliz, tem muito lugar que nem culto pode ter, estou muito feliz mesmo. Só que pode chegar um dia que o mundo tente sufocar mais ainda a igreja. É lógico que eu creio que dentro de tudo isso que nós temos vivido, é uma oportunidade para nós crescermos, avançarmos, para o mundo receber um avivamento, que recebe avivamento quem está morto, e para nós como igreja sermos despertados a vivermos coisas grandiosas no Senhor. E eu sei que o Senhor está sim nos despertando para vivermos algo melhor e maior, coisa que ainda nós nem sabemos no Senhor. Por isso que eu oro para que essa palavra ela entre sim no seu coração, porque talvez você não tenha se atentado, mas irmãos, dias como nós temos vivido hoje nunca aconteceu em toda a história da humanidade, para você ter uma ideia, porque o que nós estamos vivendo não é estadual, não é nacional, é mundial. E você sabe, o nosso próprio país é um deles, que só está emprestando dinheiro, mas chega uma hora que vai ter que pagar. Então nós estamos vivendo, não é só uma pandemia com enfermidade, mas é uma crise também econômica.
E olha, pandemias já aconteceram, muitas delas em todo o decorrer da história. Mas todas as pandemias que aconteceram, quarentenas que aconteceram, lugares já está 80, daqui a pouco é 120 e vai, e assim por diante. Mas nós, na história, nunca vivemos o que temos vivido hoje. Por quê? Porque sempre quando tinha uma pandemia, as pessoas elas ficavam isoladas. Agora está diferente, quem está isolado é quem está com saúde. Há um tempo atrás, nós tínhamos, 20, 30 dias atrás aí, cerca de mais de 3 bilhões de pessoas isoladas com saúde dentro de casa. Nunca aconteceu isso na história. Isso que, sem contar a China, que saiu antes que nós do isolamento. Porque contando com a China, sei lá quantos bilhões nós tínhamos isolado com saúde. Então veja, por trás disso tudo há uma mente. Qual mente? A mente de Satanás. Nós estamos vivendo um treinamento mundial para um governo que irá futuramente se estabelecer no mundo. E você sabe que esse governo será conduzido por quem? Por aquele que a Bíblia diz que conduz o mundo, que é Satanás. Então há uma mente por trás de tudo isso. Ah, pastor, você está falando que o governo está indo se oferecer para Satanás, para fazer as coisas para ele? Não. Mas o próprio governo do mundo está sendo influenciado pelas falácias de Satanás. E é por isso que estamos vivendo o que temos vivido. Que nós nesses dias possamos nos apegar mesmo no Senhor, para nós crescermos, para nós avançarmos. Não falo só exteriormente, mas principalmente interiormente. Pode ver quantos casamentos dentro da igreja têm sido abalados. Quantos? Não são poucos, são muitos. Casamento, vida financeira, saúde. Por quê? Porque o diabo, enfraquecendo a igreja, o que será do mundo para ele? Não é nada. Porque a única coisa que a Bíblia diz que pode destruir, destronar a Satanás é o quê? É a igreja. A única coisa que a Bíblia diz que as portas do inferno não irá prevalecer é contra a igreja. E é por isso que nós precisamos valorizar o da palavra, para nós sermos fortalecidos não pelas circunstâncias, mas pelas promessas do Senhor. Porque as circunstâncias, às vezes, elas não nos fortalecem, elas nos enfraquecem, porque nós olhamos para ela. Mas a palavra de Deus não, sempre ela nos alimenta e nos fortalece. Eu quero te dar uma palavra nessa manhã. Se você tem pensado em desistir, não desista. Persevere no Senhor. Às vezes eu vejo que as pessoas chegam acusadas, culpadas no culto, têm vergonha, às vezes até de levantar a mão, que o diabo acusa. Quero te dizer, quando ele vier falar para você, lembra o fim dele, lago de fogo com enxofre, lembra o seu final para ele. Ele habitará com o Senhor por toda a eternidade. Nós somos justificados, nós somos perdoados, nós somos amados pelo Senhor. Essa tem que ser uma convicção diária. Tem irmãos que às vezes tem dia que ele está bem, tem dia que você perguntar para ele, ele fala que ele não presta, que ele não vale nada. Eu já me encontrei em circunstâncias assim, mas nós prestamos e valemos muito, a ponto de Deus dar o melhor dele, como o Renan leu aqui, João 3,16, o único filho dele. E esse tem que ser o nosso respaldo para nós permanecermos no Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Abre sua Bíblia em Zacarias, capítulo 9, versículo 11. Zacarias, capítulo 9, versículo 11. Glória a Deus. Zacarias, capítulo 9, versículo 11 e 12. Prisioneiro da esperança. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a ti, Sião, quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Ó vocês presos,
Quem fica preso é o que? Um prisioneiro. E aqui a Bíblia está dando um nome poético para Sião. No Antigo Testamento, Sião é onde Jerusalém era estabelecida, então no Monte de Sião. E é por isso que a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não sei se você já visitou essas igrejas pentecostais, tem aquele corinho, né? Os que confiam no Senhor, que não se abalam. Esse corinho, muito legal esse corinho, pode pesquisar lá na internet, lá eu gostava dessas músicas. Uma das coisas que eu gostava na igreja que eu ia visitar era esse corinho, e realmente eu cantava sem saber dessa verdade. Mas no Antigo Testamento, como eu te falei, Sião era o monte de Deus. No Novo Testamento, Sião aponta para a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, que estamos presos na esperança. E sabe, esperança, ela tem o significado dela no Novo e no Antigo Testamento. No Novo Testamento, no original grego, é Elpis. Quando você lembrar de Elpis, você lembra Elpis. Vai associar o nome Elpis, que significa uma esperança completa, uma esperança cheia de convicção de que Deus não vai falhar. E já no hebraico significa tikvah, que também é esperança, mas como muitas palavras, tanto no grego, no hebraico, como no português, tem vários significados. Por exemplo, amor. O amor tem o eros, o filéu e o ágape. Esperança é a mesma coisa. Ela tem o elpis, mas também tem tikvah. Amém? E olha que poderoso. Não sei se você já ouviu, eu estava ouvindo esse hino, eu ouvi ontem também. Israel, ele tem um hino chamado Ha-Tikvah, que significa a esperança. E se tem um povo que experimentou milagre da parte de Deus, foi o povo judeu, você sabe disso. Se tem um povo que é miraculosa a história dele, é o povo judeu. E lá em quase 2000 anos eles não existiam mais como nação, eles estavam espalhados por todo o mundo. Mas em 1948, você sabe, o Estado de Israel foi reestabelecido, a nação de Israel foi reestabelecida, amém? Como um povo judeu, um povo de Deus. A antropologia, ela diz que se um povo deixar de habitar na sua cidade, na sua terra, por cerca de 200 anos ou um pouco mais, ele deixa de existir. Agora a nação de Israel, o povo judeu, ficou quase 2000 anos. Olha só que poderoso. E quando eles foram reestabelecidos, eles vieram com esse esperança. E se tem um povo que tem que nos ensinar sobre esperança no Senhor, é esse povo. Imagine, você, eu, às vezes nós ficamos angustiados, ansiosos para esperar um negócio que é no outro dia, ou na outra semana. Não, na outra semana nós fazemos. Mudança, por exemplo, eu já se mudei várias vezes. Mudança é um negócio doido, né? Semana que vem vai se mudar. Parece que não passa os dias. Você quer, todo dia você, meu Deus, parece que não passou nada. Que é uma ansiedade. Agora imagine um povo esperar uma promessa de Deus há cerca de quase 2000 anos. Não sei se você você não é do tempo, mas você já deve ter visto na televisão. Mas tinha uma época que tinha aquele programa do Silvio Santos chamado Porta da Esperança. O Silvio Santos tirou de Oséias capítulo 2, versículo 15, que há uma esperança. Você sabe que o Silvio Santos, ele é um judeu, amém? E ele tirou esse programa Porta da Esperança de um texto lá de Oséias, que eu quero te convidar a ler. Oséias capítulo 2, versículo 15, amém? Participe comigo, eu sei que tem máscara, é difícil falar um amém, glória a Deus. Qualquer coisa você dá uma baixadinha rápida, glória a Deus, coloca de novo. Ontem eu participei da célula do Renan, e Oséias 2,15. E fiquei de máscara, como é, meu Deus. É angustiante mesmo e dá uma agonia, é um negócio tenso. Mas eu consegui, foi tenso, mas deu certo. 2,15. Oséias, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito.
Vamos, é poderoso esse texto, você já vai entender no vale de Acor. Acor é a mesma palavra de Acã, amém? Nós já vamos entrar nesse assunto. Esse é tão poderoso porque tanto no grego como no hebraico é um significado poderoso a esperança. Além de ser chamado tikvá, significa corda. É como se Deus, o Wesley está querendo desistir, não perseverar, mas Deus colocasse uma esperança no interior dele e amarrasse um nó e jogasse a corda e puxasse ele. Não tem momentos da nossa vida que você até quer desistir, mas há algo dentro de você que ainda tem uma expectativa de que algo melhor está por vir. Isso chama-se uma esperança. É Deus nos amarrando nele, é Deus nos amarrando na palavra dele e puxando, volta para cá. Eu te prometi, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu prometi, eu vou cumprir. Então tenha esperança, continue esperando, eu vou te dar. Então é como se Deus amarra, como faz um nó na corda e ele laça o boi. Assim é Deus conosco. Ele faz um nó na corda da esperança e ele lança até nós e nos puxa. Deus não erra o nó, ele acerta. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E que nós possamos continuar tendo esperança das promessas de Deus para as nossas vidas. Alguns falam, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e Deus também não falha. Deus ele faz no tempo certo. Mas nós precisamos continuar tendo esperança. Deus prometeu sobre a sua vida? Prometeu, ele vai cumprir. Deus prometeu sobre a minha vida? Prometeu, ele vai cumprir. Tenhamos esperança no Senhor. E esse nome poético é lindo, porque não fui eu que quis ser preso, foi Deus que quis me prender na esperança dele. Então eu e você, nós somos prisioneiros da esperança. Amém? E eu quero rapidamente compartilhar hoje 2 pontos, dentro deles tem alguns tópicos, mas 2 pontos com você, e o primeiro deles é: temos a porta da esperança. Dentro dessa palavra prisioneiro da esperança, o primeiro ponto é: temos a porta da esperança. Amém? Fale para você mesmo, ou olhe para o seu vizinho de máscara mesmo, fala: você tem a porta da esperança. Em algumas igrejas, eu acho que alguns membros eles deram, não aqui, graças a Deus morreram, aleluia, mas em algumas igrejas, eu acredito, eu já fui um desses, eu não morava em Curitiba, que eu ficava assim: você vai falar de novo, fale com seu irmão. Eu vim aqui falar com Deus, não com meu irmão, eu quero ouvir a Deus. E você sabe, uma das coisas que talvez alguns membros gostaram da máscara é isso: o pastor não fica repetidamente falando, fale com o seu irmão do lado. Ele vai evitar, de vez em quando escapa, mas ele evita. E você sabe, às vezes nós nos encontramos tão abatidos, tão desesperançosos pelas circunstâncias, nós não queremos conversar com ninguém, queremos ficar no nosso canto. Mas hoje o Senhor quer nos renovar, porque o mundo, ele tem esperança no mundo? Tem, até tem. Mas quando as coisas estão, ou quando promete algo, mas não demora muito. Se demorou a acontecer, não aconteceu no tempo dele, ele já fica angustioso, já fica ansioso, já fica preocupado, agitado. Mas nós não. Nós precisamos continuar sentados, descansando no esconderijo do Altíssimo. Porque Deus nos abriu uma porta de esperança. Voltando para esse texto aqui de Oséias, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz aqui: e o vale de Acor por porta de esperança. Acor é a mesma palavra que Acã. Na Bíblia, tudo que é primeiro é de Deus, amém? Por isso que nós dizimamos, porque o dízimo é o primeiro. Então eu dizimo ao Senhor, amém? Se você pegar lá, quando houve as pragas, os primogênitos foram de quem? Por isso que a morte não veio atingir, porque já era de Deus, já era guardado, amém? Então tudo que é primeiro é de Deus. E aqui, o que aconteceu? Houve um episódio de que Deus prometeu dar Canaã para o povo de Israel. E aí, a primeira cidade que eles ganharam a guerra, o Senhor venceu por eles tinham que fazer o quê? Pegar todos os despojos da primeira cidade, das 31 que eles venceram, os despojos, e eles tinham que entregar para o Senhor, no templo do Senhor, na edificação do tabernáculo da casa do Senhor. Aleluia! E o que aconteceu?
Houve um homem, um cidadão, isso está lá em Josué capítulo 7, você só anota, depois você vai ler lá, chamado Acã. Ele roubou ouro, roubou prata e alguns utensílios, e ele escondeu na tenda dele, na casa dele. E a Bíblia diz que houve tremendo desastre para esse povo, porque alguém no meio deles tinha roubado o primeiro do Senhor. E aí eles lançaram sorte, e houve toda aquela situação. Só resumindo a história para você, e Deus falou com Josué, e Josué chamou as tribos, os seus representantes, e Acã, ele se apresenta diante de Josué, e Josué fala, não minta, fale a verdade. E a Bíblia diz que ele falou a verdade. E não só ele, mas a família dele foram apedrejados, depois foram queimados, e tudo deles foram queimados também. Tudo porque ele pegou o primeiro do Senhor. E houve tamanha catástrofe, desastre, sobre não só Acã, mas sobre a descendência de Acã. E aí aqui, o que a Bíblia está dizendo? Que Deus ia colocar uma porta de esperança para essa família de Acã. E você sabe, porta, como nós temos falado, é um tempo oportuno de Deus, que Deus quer mudar a minha história, a sua história. Talvez tudo que você olha à sua volta é desastre, pessoas contra você, pessoas te deixando na mão, coisas dando errado, mas hoje Deus está te falando aqui que há uma porta de esperança que Ele está abrindo. Pastor, mas não tem como Deus abrir, está tudo fechado. Tem porque Ele tem a chave de Davi, e Ele abre porta que ninguém fecha, e Ele fecha a porta que ninguém abre. Continue prisioneiro. O que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer nada, só tem que esperar e deixar Ele te puxar, porque Ele te amarrou com a corda da esperança dele, e Ele quer te puxar para você desfrutar do melhor dele. Amém? Aleluia! E eu creio, irmãos, porque assim, existem vales e montanhas na Bíblia. O que são os vales? Vale já diz tudo. O salmista diz lá, ainda que eu ande sobre o vale da sombra e da morte, não temerei. O que ele está dizendo? Vale é um lugar sombrio, vale é um lugar tenebroso, escuro, que dá sim medo, dá arrepio. É tipo você ir de madrugada lá para o Pantanal, lá, né? Que negócio cabuloso. Quando a corrente da bicicleta ainda cai, é mais estranho ainda. Então, mesmo falando que é macho e não tem medo de nada, você fica, vai que parece um doido. Por quê? Porque é um lugar muito escuro, não tem luz de nada. Então, vale na Bíblia é um lugar tenebroso, mas vale é um lugar para se ficar? Não, vale é um lugar de se passar. Na minha vida, na sua vida, existiram, existem e sempre existirão vales. Eu sei que tem pessoas que falam, eu quero só ficar no monte. Aleluia, o monte é bênção, o matinho pega fogo, agora a nova versão 2020 é neon, é bênção o matinho pegar fogo, é bênção estar no monte, é bênção cair, orar em línguas, tremer, chorar, virar cambalhota, claro que é bênção. Só que o monte não tem que ser só no monte da Copel, o monte tem que ser todos os dias, no meu dia a dia, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja indo para o meu trabalho, onde estiver. É bênção, não tem que sair do monte, tem que estar todos os dias das nossas. Vale nos fala do quê? Nos fala de luta, de guerra que parece não ter fim, nos fala também de pecados, que muitas vezes nós caímos, prometemos não cair mais, caímos novamente. Vale nos fala disso, de coisas que nos deixam muitas vezes em territórios sombrios. Mas qual que é a promessa do Senhor? Ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer. Por quê? Porque existe um tikvá, uma corda de esperança nos puxando. É Deus nos puxando sempre para estar com Ele. E nós precisamos crer nessas verdades, porque hoje tem sido pregado, por isso você tem que cuidar muito com o que você ouve nas internet. É claro que agora todas as igrejas estão pregando, nós estamos também pregando na internet. Mas você tem que ter cuidado com tudo que você ouve. Um tempo atrás, como eu falei, vieram me perguntar, pastor, esse negócio 8 de maio, 3 dias de escuridão, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, um camarada desse ou uma camarada dessa está se colocando acima de Jesus. Jesus falou que nem ele
sabia o dia, a hora, mas só competia o pai saber. Agora apareceu um camarada que é mais forte que Jesus, porque ele sabe que Jesus falou que não sabia. Então temos que cuidar, e aí o povo se esconde, o povo fica atemorizado. Nós precisamos cuidar, e hoje tem sido pregado nas internets que se você está no monte, o monte fala que você está na presença, que você buscar, consagrar, orar, jejuar, está ali firme no propósito. E vale, já fala que você está numa baixa espiritual. Todos nós passamos por baixas espirituais, amém ou não? Todos nós passamos. Tem dia que você está bem, tem dia que você não vai estar bem. Eu também tenho isso. E é nessa baixa espiritual que às vezes você não está orando, você não está buscando, você tem cometido coisas que você apenas não cometia, ou você está fazendo coisas que só fazia no mundo. E aí, são nessas horas que esses tipos de pregações, de que agora você está no vale, Deus não está com você, que vão te abater, que vão te abalar. E é por isso que muitos se isolam. O que eles falam? Dá um tempo agora. Mas ele vai dar um tempo, não é porque ele quer, é porque o diabo está bombardeando ele através do casamento dele e através de coisas da internet. Porque se ele está no vale, Deus não está com ele. Mas Deus está sim. Deus está nos montes, mas Deus está também nos vales. Deus está em todo lugar. Deus não só habita em nós, mas Ele é onde também presente. Como diz o salmista, se eu for mais no alto, no monte lá, Ele está. Se eu for no mais profundo do abismo, lá também Ele está. Existem sim crises. Todos nós passamos por crise. Mentiroso é quem fala que não tem crise, ou que nunca pensou em desistir, ou que nunca quis chutar o pau da barraca. Todos nós passamos, mas nessas crises nós também temos que ver o Senhor. Não se preocupe com o que o povo tem falado. Ah, se você está em pecado. Ah, se você é isso, se você é aquilo. Veja sempre o homem no centro. Não importa o que importa é que aonde eu estiver, Ele está comigo. Seja no monte, seja também nos vales. Amém? Aleluia. E existe um episódio que eu quero compartilhar com você. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis, capítulo 20. Quero te mostrar aqui nesse texto, depois é bom você ler mais completo ele, 1 Reis 20, 1 ao 3. Eu quero te mostrar nesse texto que às vezes um líder ou alguém está errando, mas quando Deus tem uma promessa para a sua vida, você não vai viver como pessoas que falaram, o fulano vai pagar por causa do pecado do Beltrano. Não. Aqui, esse texto vai nos mostrar claramente que quando o povo, como diz em Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, reconhecer os seus erros para buscar a minha face, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a vossa terra. Essa é a promessa. Sempre que eu tenho uma atitude de fé, de Senhor, eu não quero isso para a minha vida. E não sair disso, eu não quero isso para mim. A Bíblia diz que Deus atende o nosso clamor. Porque tem coisas que às vezes a pessoa fala, isso aí é sem vergonhice. Nem tudo. Tem coisas que a pessoa está ali escrava, mas se ela continuar clamando, Deus continua com ela, e Deus vai libertar ela. Só que existem pessoas pregando de que tem coisas na sua vida que Deus não está com você. E olha só o que esse texto diz. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, e cavalos e carros, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela, e enviou à cidade mensageiros de Israel, que lhe disseram, assim diz Ben-Hadad, a tua prata, o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Olha só, Ben-Hadad aqui ele representa Satanás, amém? Não é Satanás, representa. É um homem influenciado por Satanás para atingir o povo de Deus. O que houve? Em 1 Reis, capítulo, se é bom só você anotar que não vai dar para nós lermos,
Mas em 1 Reis, capítulo 18, capítulo 19, houve um episódio de um homem chamado Elias, que ele teve lá aquela desavença, né, que o povo, os falsos deuses, os falsos profetas vieram contra ele, e a Bíblia diz que ele orou, caiu fogo do céu e 400 homens morreram. Deus era com ele, amém? E aí o povo realmente, Deus era o Eu Sou, que ele era poderoso, ele era o El Shaddai, e que ele estava com o povo. E aí, como Deus viu que aquele povo reconheceu ele como Senhor e Salvador e se arrependeu, Deus começou a manifestar glória. Aí esse homem, ele se levanta, esse Ben-Hadad que representa Satanás, contra um rei chamado Acabe. Talvez você fale, pastor, e Acabe? Acabe era um cara de boa? Não. Se tem alguém que era ruim, era esse tal de rei Acabe. O marido da tal da Jezabel. Alguns chamam de Jezebel. Não, Acabe já era terrível. A esposa dele eu não vou nem falar. Tanto é que no livro de Apocalipse você vai ver o nome dela numa cidade terrível, numa igreja que estava vivendo algo ruim. Deus faz questão de mencionar que quem representava aquela igreja era quem? Jezabel. Essa mulher, eu não tenho dúvida, se não foi a pior, foi uma das piores em toda a Bíblia. Para você ver. E o marido dela, ele era mandado por ela, ele era conduzido por ela. Então ele também fazia coisas que desagradavam a Deus. E aqui, nesse episódio, Satanás, influenciando esse camarada chamado Ben-Hadad, ele falou, ameaçou o povo de Israel, eu vou pegar os seus filhos, eu vou pegar a sua esposa, eu vou pegar tudo que vocês têm. Resumindo a história, vocês vão levar o maior prejuízo. Vocês estão mexendo com quem não devia. É que nem quando Satanás fala para alguns crentes, se você começar a orar e jejuar, vai ter retaliação, vai ter não sei o que. Pai, se você mexer no vespeiro, vai dar problema. Esse mesmo episódio ele repetiu aqui. Deus ele é tão poderoso, porque existia uma falácia lá que Deus só protegia o povo quando eles estavam no monte. Mas se eles estivessem no vale, Deus não ia proteger. E olha só que poderoso o texto lá em 1 Reis, capítulo 20, versículo 13 ao 15. 1 Reis, capítulo 20, versículo 13 ao 15. Primeira Reis 20, do 13 ao 15. Todos acharam? Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Me ajuda. Bom, quando vocês estiverem aqui, vocês vão ver como motiva o pregador para você. Um amém que seja, glória a Deus. Motiva ou não motiva, Ivan? Quando recebe uns amém, glória a Deus, que está pregando aqui. Amém. Aleluia. Motiva muito. 1 Reis, capítulo 20, versículo 13, diz assim: Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que sou o Senhor. Ou seja, Acabe conhecia Deus? No sentido, ele era de Jesus? Não era. Ele sabia que existia um Deus que lutava por Israel, mas ele mesmo não servia esse Deus. Amém? Continuando o texto. Por quê? Ele respondeu: Assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? Acabe disse. Respondeu o profeta: Tu a começarás. Olha só que poderoso. Deus manifestou glória utilizando um profeta, que a Bíblia não menciona quem foi esse profeta, só fala que apareceu um profeta e foi falar com Acabe. Deus nem estava muito preocupado com Acabe, Deus estava preocupando com um povo que estava debaixo do cuidado de Acabe. E Acabe não era um bom líder, Acabe não era um bom rei, mas ele era rei de uma nação que Deus escolheu guardar e escolheu cuidar. E olha que interessante,
O rei da Síria, Ben-Hadad, o que ele começou falando? Eu vou pegar todos os seus filhos, os moços, vão tudo me servir, que é o que o diabo fala hoje. Ah, você quer se entregar para a igreja? Mas você vai ver, teus filhos vão para o mundo, sua família vai ser detonada, você vai perder tudo, vai ser fanático. Você vai perder tudo. Eu conheço meu amigo lá, ó, ele era da igreja, hoje não tem casamento. Minha amiga lá, os filhos estão tudo nas drogas. O fulano lá perdeu tudo, ficou dando dinheiro para o pastor, para a igreja. O inimigo vai falar essas coisas. Mas olha que poderoso. Aqui, no mesmo capítulo, o profeta aparece e fala com Acabe. Fala bem assim: Deus está levantando os jovens, em algumas versões, os moços, os mancebos, para ganhar essa peleja. E para te resumir a história, irmão, quantos reis que tinha a favor do rei da Síria, Ben-Hadad? 32. Mais de 100 mil pessoas debaixo desses reis para ir contra Israel. E sabe quantos eram os de Israel? 7 mil homens. Deus, com 7 mil jovens, ele venceu uma batalha contra mais de 100 mil pessoas. Ah, mas eram qualquer pessoa, esses jovens? Não, eram filhos dos príncipes. Mas na nova aliança, quem nós somos? Reis e sacerdotes. Nós somos príncipes e princesas do Senhor. Deus não levanta qualquer um, Deus levanta os seus, e nós somos os dele. E é por isso que nós precisamos entender. Eu falei a semana passada para os jovens, Deus está levantando os jovens dessa igreja para fazer a diferença nessa cidade. Existem guerras que só os jovens podem ganhar. Existem guerras numa casa, tem jovens que o pai e a mãe estão para divorciar ou já divorciaram, que não é eu que vou entrar na casa do jovem. Eu vou ensinar, mas quem vai interceder e clamar lá dentro da casa, quem vai ser? O jovem. Porque o jovem, pode perceber na Bíblia, em toda a história da Bíblia, sempre que Deus levanta um povo, ele começa a mover dele através dos jovens. Porque os jovens, eles têm vigor, eles têm mais força que um adulto. Ele não tem a maturidade que um adulto tem, mas que ele tem mais força, mais disposição, mais disponibilidade que um adulto, isso ele tem. E é por isso que Deus começa a mover dele através dos jovens. E aí o que Deus fez? Já que ameaçou, então tirar os filhos, agora é através deles que eu vou ganhar essa guerra. 7 mil contra 100 mil. Não tem como dizer que foi o homem. Nem os melhores com 7 mil. Que a Bíblia não é o filme do Velozes e Furiosos. Que a equipe lá do Van Diesel lá destrói o Rio de Janeiro inteiro. A Bíblia é a verdade, não é um filme. Então é só um milagre, uma intervenção divina. E Deus, ele quer intervir na minha e na sua vida. Que nós possamos vencer nele as nossas guerras e batalhas. Amém? Abre a sua Bíblia lá em 1 Reis, continuando lá, capítulo 20, versículo 23. Continua o texto dizendo assim, porque os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campos rasos, ou seja, vales, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Olha só o que a Bíblia diz aqui, que eles ainda questionaram, só porque estavam nos montes que eles venceram. Aí Deus falou, então já que eu sou só Deus nos montes, agora nós vamos vencer no vale. E se você continuar lendo o capítulo 20, versículo 26 ao 28, diz assim, e sucedeu que, passando um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeque. Também os filhos de Israel se passou revista, e providos de víveres, marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor.
Ou seja, Ele é Senhor dos montes? É, mas Ele também é Senhor dos vales. Se nós confiarmos no nosso Deus, não importa que situação nós estejamos vivendo, Ele é conosco, e nem o mal nos sucederá, e praga nenhuma chegará à nossa tenda. Amém? Porque, olha que poderoso, Jesus, deixa aberto sua Bíblia, Lucas 22, 44, isso que é bom você ler a Bíblia, porque aí você vai conhecer um pouco da história também do povo israelita no Antigo Testamento. Lucas 22, 44, que algumas coisas nós falamos aqui, como você ouve mais o novo, talvez você não vai se memorizar e se encontrar com a história aí. Lucas capítulo 22, versículo 44. E é tão poderoso, irmãos, Lucas 22, 44, deixa aberto aí. Porque às vezes você vai ouvir pessoas falando: ah, você está vivendo tal coisa, você só vai sofrer consequências, você perdeu isso, que é Deus pesando a mão, é Deus. Muito disso. Eu não estou falando que você tem que viver uma vida de qualquer jeito, nunca falei, nunca vou falar, amém? O apóstolo Paulo fala em Romanos 6, então, que diremos, pois? Porque não vivemos nós pela lei, viveremos então no pecado? Daí ele fala o quê? De modo nenhum. Outrora nós estamos mortos para o pecado, então nunca vai dar respaldo para viver uma vida de qualquer jeito, amém? Mas agora, falhamos, erramos? Sim. Vamos continuar errando e falhando? Sim também. E pessoas vão falar que nós estamos perdendo, que está acontecendo isso ou aquilo, porque Deus está nos castigando e pesando a mão. Porque Deus só é Deus e quem está fazendo tudo certinho. Quem erra, tropeça, Deus não vai fazer. Imagine Abraão. Segura no texto lá. Abraão mentiu 2 vezes. A mulher dele falou que era irmã. Sim ou não? E quem que Deus castigou? Foi Abraão ou quem foi contra a mulher dele? Foi o povo que foi contra a mulher dele. Por quê? Porque Abraão, ele estava com Deus. Deus era com ele. Ele estava passando num momento de vale? Estava. Imagina que doido. O rei de uma nação invoca de gostar da esposa do camarada. Como que foge um troço desse? Aí ele mentiu. Mas a Bíblia diz que Deus lutou por ele. E assim foi com Acabe. Acabe não prestava, Acabe só deu mancada com Deus. Mas o povo tinha um coração aberto para Deus. O povo era um povo escolhido de Deus. E é por isso que Deus trouxe uma esperança. Porque assim como um sacerdote, como eu te falei, se ele não representava certo o povo perecia. Você acha que o povo não tinha medo quando um rei mau assumia o trono também? Também sofria. E aí é por isso que o povo temeu. Mas por temer, eles buscaram a Deus. E Deus falou: eu sou com você. Vocês estão passando no vale, mas eu sou com você. Jesus passou por um vale também? Passou ou não? Passou. E o vale que ele passou, a Bíblia diz que até suar sangue, ele suou. Lucas 22, 44. Diz assim: estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. E sabe, o nome disso que aconteceu com Jesus é hematoidrose, que é algo que quando os capilares aqui em volta, eles estouram por tanta angústia, tanta aflição, a ponto de verter. Jesus estava lá no jardim Getsemane, e o que aconteceu? Ele estava tão angustiado ali em agonia, que queria pagar o preço do pecado de toda a humanidade, do presente, do passado e do futuro, que ele chegou a suar sangue. Por que ele fez isso num jardim? Porque foi num jardim que o homem pecou. Foi no jardim que Deus falou: você vai agora sofrer, do suor do seu rosto você vai comer. Ou seja, suor fala do quê? Esforço e muito trabalho. E foi na hora também que Jesus suou, tanto o óleo da oliva, porque ele foi espremido e esmagado, também como o sangue que foi derramado, falando de uma redenção. Amém? E o que acontece? Se você pegar a história lá no Egito, em Números, fala que o povo do Egito, eles comiam melão, comiam cebola, e que eram coisas que tinha que tirar da terra, arrancar da terra. Fala de você se agachar e sofrer e pegando.
Diferente de Canaã, que a Bíblia diz que era azeitona, que era uva, que era romã, que eram essas frutas que você só estica a mão e pega. Fala de você ficar no descanso, não sofrer. Jesus pagou todo o preço para que eu e você não fiquemos sofrendo. Jesus, ele suou, ele se escravizou, vamos dizer assim, ali naquele jardim, para que eu e você agora recebêssemos a bênção. A terra, a Bíblia diz que quando o homem pecou, ela foi o que? Amaldiçoada. Vivemos ainda na terra amaldiçoada? Vivemos. Só que é um paradoxo, porque a terra é amaldiçoada, mas o homem é abençoado. É por isso que aonde eu e você que somos abençoados, nós vamos e nós abençoamos o lugar. Que toda a terra é amaldiçoada, mas eu e você somos abençoados. E aonde nós estamos, o lugar é abençoado. Jesus, ele suou sangue numa terra amaldiçoada, mas Jesus era abençoado. Amém? E é por isso que ele tem nesses dias o melhor para que nós possamos viver descansados nele. Amém? E existem alguns pontos aqui que esse jardim trouxe para nós. O primeiro ponto é que o Senhor falou: maldita é a terra. Segundo, é que a terra produzirá cargos, abrolhos e espinhos. E terceiro é que a Bíblia diz assim: a partir de agora, pelo suor do teu rosto, comerá do seu pão. Nada mais será fácil. Isso era para ser o homem e é até hoje sem Cristo. Ele sua, ele rala. Pode ver, o homem sem Cristo, ele tem casa, ele tem carro, ele tem dinheiro, tem, mas ele entrega a vida pelo trabalho. Perde família, perde tudo para ganhar o dinheiro. Dá o melhor para a família? Dá, mas não dá o principal. Por quê? Porque ele até vai ganhar, mas vai ter que ralar, vai ter que sofrer. Diferente de quem está em Cristo. Continua trabalhando? Sim. Que a Bíblia nunca fala. Que o povo fala assim: Adão, agora o homem tem que trabalhar. Não sei se já ouviu essa história. Não foi por causa de Adão, o homem já trabalhava. Porque regar a terra fala de trabalhar, mas não tinha suor. Depois da queda, agora teve muito sofrimento para trabalhar. O homem sempre trabalhou, mas antes ele trabalhava no descanso do Senhor, porque a Bíblia diz que ele só regava, que Deus fazia sair água da terra, que ele regava as plantas e fazia crescer. Ou seja, o homem só cultivava o jardim, não tinha sofrimento. Mas a partir do momento que ele caiu, a Bíblia diz que veio essas maldições para a terra, mas também consequências para o homem. Espinhos, que fala do que? Circunstâncias, muitas circunstâncias adversas. E o que Deus permitiu que colocasse na cabeça de Jesus na cruz? Uma coroa de espinhos. Para ele sofrer todo sofrimento, para ele ter toda a pressão, para ele ter toda a angústia, toda a agonia, para que nós somos mais. E a Bíblia diz aqui que a terra foi amaldiçoada, mas como nós estamos em Cristo, nós agora temos o poder e a graça de pela fé abençoarmos a terra, abençoarmos aqueles que estão à nossa volta. Por isso que eu sempre falo, uma pessoa que trabalha fora, ela tem que orar para que o patrão dela, aqueles que estão à volta, tenham uma revelação de que ela é abençoada naquela firma, ela é abençoada naquela empresa. Aquela empresa só vai vender mais, só vai produzir mais, porque existem pessoas abençoadas lá dentro. E quando um patrão vê isso, a pessoa acha favor, e ela começa agora a ser como José foi, favorecido. Amém? E segundo e último ponto, para encerrar, Josué capítulo 2, deixa aberto lá. Temos o fio de esperança. Josué capítulo 2. Deixa segurando com o seu dedo aí. Josué capítulo 2. E abre sua Bíblia lá em Salmos 84 também. Meu Deus, o tempo está contra mim. Josué 2, deixa aberto. Amém? Salmos
Salmos 84, versículos 5 e 6. Olha em Cristo Jesus a promessa desse salmo. Salmo 84, versículos 5 e 6. Bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor, em cujo coração se encontram os caminhos e planos do Senhor, o qual, passando pelo vale árido, mais uma vez falando do vale aqui, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primavera de chuva. Você veja, não é o vale, não é o lugar que abençoa a pessoa, mas aquele que está em Cristo é Ele que abençoa. Qual que é o problema de muitos cristãos? Que eles, ao invés de passarem pelo vale, eles ficam tão atemorizados, com medo, que eles se paralisam no vale. Nós não temos que permanecer no vale, nós temos que passar, porque Deus está conosco nesse vale. Ele vai nos cuidar, e se em algum momento o inimigo tentar nos paralisar, com a corda da esperança, ele irá também nos puxar. Amém? E o segundo ponto, como eu te falei, deixa aberto em Josué 2, temos o fio da esperança. Josué, só anota com a caneta, não vai dar para ler, quase o capítulo 2 inteiro, mas para resumir, conta a história de uma mulher chamada Raabe. Quem era Raabe? Uma prostituta. E Josué, do versículo 10 ao 21 do capítulo 2, vai narrar bem essa história. Resumindo ela, esses dias eu falei um pouco para os irmãos, lembrando que a palavra esperança ela tem dois significados. São Elpis no grego e Tikvá no hebraico. Amém? O que significa Tikvá? Corda de esperança. E o que é interessante da Bíblia? Que existe um princípio, que eu sempre também falo para os irmãos, da hermenêutica, chamado princípio da primeira menção. Quando um nome ou algo é mencionado a primeira vez na Bíblia. Qual lugar que a corda foi mencionada a primeira vez na Bíblia? Nesse episódio de Josué capítulo 2. No episódio de uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta. O que aconteceu em Números? Números, Deus tinha prometido a terra de Canaã, terra cujos montes cavará os pobres, terra que manda leite e mel, terra sem escassez, caixa de uva grande. Então Deus prometeu uma terra muito boa. E ele tinha mandado quantos espias? 12 espias. Cada espia era um príncipe que representava a sua tribo. Aí, houve tudo o que aconteceu. 40 anos depois, Deus, quando entregou Canaã, ele agora falou para os homens: agora vamos mudar a estratégia, não precisa ser 12. E 2 foram sondar uma terra chamada Jericó. Se você ainda não viu, vale a pena você olhar na internet. Tem coisa que a internet é boa. Jericó era uma cidade que ela era inteira cheia de muralhas. E as muralhas eram tão largas que dava para passar carro, mas também tinha lugares que eles colocavam suas casas. E é tão poderoso porque Jericó, você sabe da história, foi derrotada pela cidade como? Através do soar da trombeta, só com um grito. Não teve que ter esforço do homem. Amém? Mas, lá em Josué, a Bíblia diz que Josué mandou 2 espias. E esses 2 espias na terra. E ao espiar essa terra, a Bíblia diz que o povo veio atrás deles para matar. O povo de dentro da cidade, porque sabia que eles tinham armado um acampamento de fora do arraial, de fora das muralhas, e eles iriam invadir a cidade. E aí, o povo de Jericó, eles conheciam que Deus era com eles, conheciam a história do Mar Vermelho que se abriu, tudo que tinha acontecido, eles conheciam. E Raabe também conhecia. E a Bíblia diz que esses homens vieram atrás desses 2 espias. E eles se esconderam numa casa. Na casa de quem? De uma prostituta chamada Raabe. O lugar mais improvável, esses camaradas se esconderam. Na casa de uma prostituta. E a Bíblia diz que eles entraram para o terraço lá e se escondam. E aí eles vieram, perguntaram para ela, e ela falou: olha, vocês passaram por aqui, mas fugiram. E a Bíblia conta que ela jogou uma corda, e através dessa corda, os 2 espias fugiram. E essa corda era que cor? Se você olhar o texto lá em Josué,
ser uma corda de cor escarlate. Escarlate é o quê? Vermelho. Que representa e simboliza o sangue de Cristo. E aí, eles falaram assim: você nos salvou. Ela falou: eu salvei vocês. Só que eu quero que vocês prometam uma coisa, porque eu conheço a história de vocês. Eu sei que existe um Deus que é por vocês, e esse Deus não há limites, não há barreiras para ele. Todo o povo que está com esse Deus, eles ganham a batalha. Então eu sei que vocês vão entrar aqui, vocês vieram enviar, e vocês vão destruir toda essa cidade. Mas eu queria pedir, em gratidão, que vocês poupassem a mim e a minha família. E a Bíblia diz que os espias falaram: nós damos a nossa palavra, desde que, quando nós viermos para destruir a sua cidade, esteja um fio, que era a corda, essa corda esteja na janela, para nós, quando viermos, olharmos que nós temos que livrar. E a Bíblia diz que ela deixou esse fio. E aí você sabe toda a história. Houve o acampamento do povo de Israel, e lá, ainda naquele tempo, continuava. E Raabe, todos os dias, ficava na janela. Por que acontece? Ela morava na muralha. Então a muralha, ela era intermediária. Não era nem dentro, nem fora da cidade. Então ela conseguia ver tudo que estava acontecendo dentro da cidade e tudo que estava acontecendo fora da cidade. E aí, ela lançou esse fio. E a janela do quarto dela era um pequeno espaço, do tamanho de uma pequena televisão. Aí, todos os dias ela olhava na janela e ela via aquele acampamento lá. Você sabe quantos dias que o povo ficou lá rodeando a cidade? 7 dias. Amém? Agora você pensa comigo. Sabe que você já é um desafio de fé, é ou não é? Não tem coisa na nossa vida que dá medo? Agora imagine Raabe. Ela teve que acreditar que aqueles camaradas não estavam mentindo, e todos os dias, de dia, ela via lá no acampamento deles, a nuvem acompanhando eles, e à noite aquela imensa coluna de fogo que aquecia todo o povo de Israel. E todos os dias ela olhava aquele povo que estava favorecido de Deus. Imagine comigo. Você sabendo que Deus é com você, você já fica com medo. Medo da vida financeira, medo do casamento, medo da enfermidade, medo de tantas outras coisas. Agora aquela mulher não tinha Deus com ela. Ela sabia que aquele povo que estava do lado de fora, que era contra o povo dela, estava favorecido de Deus, e a qualquer momento ia destruir tudo. E se eles não quisessem cumprir a palavra, até ela seria destruída. Então todos os dias ela ficava olhando para lá, mas com aquela corda da esperança, que era vermelha, que representava Cristo Jesus. Irmão, se tem alguém que não merecia nada, era essa tal de Raabe. Quantos casamentos uma mulher dessa não destruiu? Você sabe qual é o papel de uma prostituta? Se prostituir. Só que ela se prostitui só com um homem solteiro? Não. Quantos homens casados com uma prostituta não se relacionam? Quantos casamentos uma prostituta não destrói? Que foi o que essa mulher fez. Então ela poderia olhar e falar: Deus não vai fazer nada por mim, porque eu não mereço. Coitado meu, eu estou enroscado. Se alguém que vai ser punida, vai ser eu. O povo é tudo certinho, tudo direito ali, e eu que sou toda errada aqui, eu estou enrolado. Mas a Bíblia diz que uma corda de esperança para ela, que todos os dias ela olhava, ela sabia que aquele povo ia entrar, mas dentro do coração dela tinha uma ardente expectativa, convicção e uma esperança de que Deus prometeu, através daqueles homens, que ele ia destruir toda a cidade, mas ela e a família dela seriam poupados. Porque é o que diz lá em 2 Crônicas: crê em Deus e estará seguro, crê nos seus profetas e vai prosperar. E ela ficou ali todos os dias olhando, quando eles vão entrar, quando eles vão entrar, e na janela ali, olhando para aquela corda. E a Bíblia diz que aqueles homens foram, fizeram aquelas voltas, gritaram, tocaram o chofar, e quando tocou, toda a cidade foi destruída, todas as muralhas caíram. E interessante, que é um negócio tão sobrenatural, irmão, que tudo em volta caiu, tudo desmoronou, só a casa de Raabe permaneceu. Não é poderoso um negócio desse? Tudo. Não, é um negócio cabuloso. E você pensa, nós ficamos sabendo que tinha o coronavírus lá na China. Em 1 ou 2 semanas já estava aqui. Já o povo se escondeu tudo. Mais de 3 bilhões de pessoas se esconderam. Agora você pensa aquela mulher numa janela, vendo tudo cair à volta dela, tudo desmoronar. O povo lá parado, gritando em volta da cidade, tudo desmoronando. E Deus tinha prometido que só a família dela não seria destruída. Só que na cabeça dela, o povo ia entrar, ia guerrear e tal, e eles iam se esconder. Mas não, ela teve que participar olhando
de tudo ruim à volta dela. E a Bíblia diz que só a casa dela permaneceu. É poderoso um negócio desse? É ou não é? Agora, mais poderoso ainda, não tinha anjo na história, né? Só para você entender a história, para nós encerrarmos aqui, que o tempo está bem avançado. Eu me empolgo, eu fiquei ali deixando os irmãos pregarem, aí acumulou muita coisa aqui. Mas olha que poderoso, irmão. Talvez você olhe para a sua vida, como eu já olhei para mim muitas vezes, mas eu, o que pode vir bom de mim ou para mim? Olha tanta coisa errada que eu já fiz. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Agora imagine o tanto de culpa dessa mulher. E a Bíblia diz que Deus poupou não só ela, mas poupou os pais e os irmãos. Aí talvez você fale, pastor, mas tem uma promessa de meu pai se converter, minha mãe se converter, mas ele é duro que uma pedra. Concordo com você, mas a Bíblia diz que Jesus também é uma pedra. E ele é a pedra angular e a pedra da esquina. Ele sim é duro. Todo mundo que topa com ele não tem como permanecer a mesma coisa. Quem era eu, quem era você? Um dia nós topamos com ele, permanecemos em pé? Não, tivemos que nos prostrar a ele. Todo mundo que topa com Jesus, ele, como diz o pastor Naor. Imagina o André chega atrasado aqui, eu falo, André, você fica na mesa de som, você atrasou? Ele chegou, pastor? Se aqui, nossa, estava vindo aqui uma carreta, veio de frente comigo, me derrubou ali, daí eu me atrasei. Eu vou acreditar no André? Vou ou não? Não vou. Fala, como uma carreta batendo você, só que sujou? Agora, será que Deus é maior e mais pesado que uma carreta? Muito mais. Então, pastor, mas existe o livre-arbítrio. Vai que nunca meu pai queira, minha mãe queira, meu filho queira. Não, o livre-arbítrio não interessa. O que interessa é a promessa de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu creio nisso. Meu pai era muito duro, mano. Eu tive a graça de ver ele aceitando Jesus na minha célula, chorando. Eu ver meu pai chorando, eu ver eu chorando já é um desafio. Ver meu pai. Por quê? Porque ele se encontrou com a pedra. Está firme? Não está. Mas eu creio que ele se encontrou com Jesus. Eu vou te dizer, não importa quão firme, quão duro seja seu pai, sua mãe ou seu parente, Deus prometeu sobre a sua casa. Porque aqui a Bíblia diz, há uma promessa, se crer será salvo tu e a tua casa. Que eu não estou falando nem do marido e esposa, que a Bíblia diz que um é, o outro também é. Então nem se fala da promessa para o marido. Mas estou falando de familiares, que foram os familiares dessa mulher que se converteram. E para encerrar, pode se colocar de pé? Encerra, mas pega sua Bíblia, abre lá em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Acharam? Aleluia, falta eu então. Está escrito? Eu vou achar. Agora, olha que poderoso. Voltando à história aqui de Raab. Vamos supor, não apareceu, vamos supor que aparecesse um anjo para ela lá. Falasse, Raab, Deus vai te salvar. Deus vai salvar a sua família. Toda a cidade vai ser destruída, mas você e a sua família vai ser salva. Ela já estava feliz ou não? Sim. Agora, o que essa mulher ouviu de Deus foi além. Provavelmente ela, assim, não só a sua família vai ser salva, mas eu vou mudar a sua história. Talvez você não acredita mais no casamento, porque você já perdeu as contas com quantos caras você se deitou. Mas eu não quero só salvar a sua família, eu quero te dar uma família. Eu quero te dar um casamento. Essa mulher deve ter dado risada da cara dele. Tá louco, eu não tenho mais jeito. Eu nem consigo ficar só com um homem. Minha vida inteira eu fiquei com vários homens. E aí a Bíblia diz que houve uma expectativa. E talvez, ou o anjo ou Deus falou para ela, mas eu estou te prometendo, vou te dar uma família. E ela, tá bom, amém? Sabe aquele amém da boca para fora? Amém. Estou resumindo a história na minha tradução para você entender o texto. Mas depois você vai ler lá, você vai lembrar, amém? Tradução Santana dos Santos. Só para você entender o texto. E aí o que aconteceu? O anjo falou, vou te dar um casamento.
Ah, mas não tem como casamento. Eu já perdi as contas. Quem vai querer? Eu sou famosa na cidade. Aí provavelmente ele falou: você é famosa, mas nem vai existir mais essa cidade. Fica tranquila, vai começar uma nova história sobre a sua vida. E a história paralela conta, agora já é fato, a história paralela conta os estudiosos que um dos espias que entraram lá, se esconderam na casa dela, foi o que se apaixonou por Raabe. Olha só que poderoso. Deve ter sido aquele olhar à primeira vista, né? Primeira semana já amo. Acho que foi essa a primeira visão. E um deles, dos dois espias, os historiadores contam que foi ele que se casou com Raabe. Bom, prometer uma família para aquela mulher já era um milagre. Sim ou não? Sim. Agora, o cara que eles prometeram era de uma família de príncipe. E mal sabia ela que ela estaria sendo contada na genealogia de Jesus, o Salvador. O cara falou assim: ó, chega a me arrepiar. Vamos para o Mateus 1 aqui. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson. Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz foi o marido de Ruth. Ou seja, Raabe, a antiga prostituta, que já não tinha mais perspectiva de vida. Essa sim, talvez você fale: pastor, não presta, não vale nada, já fiz tanta coisa. Tenho certeza que ninguém aqui foi pior que Raabe. Ninguém aqui destruiu tantas famílias como Raabe destruiu. E olha só que poderoso aqui. Mal sabia ela que um dos espias, que era um cara chamado Salmão, iria se casar com ela. E mal sabia ela que dela viria o rei Davi. Ela se tornou a tataravó de Davi. E quando não bastasse, uma prostituta foi contada na história da genealogia de Jesus. E fazem milhares de anos que ela tem sido contada. Então eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, não importa como começou a sua história, há uma promessa sobre a sua vida. Há uma corda de esperança. Pastor, meu marido não acredita em mim, minha esposa não acredita em mim, meus pais não acreditam mais em mim, mas Deus acredita. E Ele acredita tanto que Ele te escolheu. E assim como Ele deu uma família para essa mulher, Ele também nos deu. Só que nós fazemos já parte de Jesus. E se houve um fio de esperança, um tikvá para essa mulher, há também um fio de esperança para nós. Pastor, já estou quase desistindo de tudo, já não estou mais quase acreditando em nada. Estou com um fio de fé, um fio de esperança. Se agarre nesse fio de esperança, que é esse fio que vai mudar a sua história. É esse fio que vai mudar a história da sua família. Eu creio, nesses dias, nós iremos experimentar coisas milagrosas de Deus. Uma prostituta, do nada, invade a casa dela, dois camaradas, estilo Rio de Janeiro e São Paulo, você está assistindo, invade os caras lá fugindo da polícia. Foi assim que aconteceu. Dois espias invadiram a casa dessa mulher. De repente, eles invadiram, e através desse dia, porque ela conhecia Deus, ela clamou a esse Deus, ela teve esperança no sangue do Cordeiro, porque o negócio era vermelho. A Bíblia era a avó de Davi, e depois ela foi contada na genealogia de Jesus. E nem fala a meretriz ou a prostituta Raabe, um Boaz, um Salmão gerou Boaz, mas sim Raabe, porque não existia mais a ex-prostituta, existia Raabe. O nome dela não mudou, natural, mas espiritual, Deus deu um novo nome para ela. Tudo porque ela mudou de vida? Não, porque ela creu no Senhor, o Deus dela, e ela foi salva. E Deus mudou o histórico dela. Então eu quero te convidar nessa manhã a fechar os seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como foi a sua semana passada. Eu sei que há um fio de esperança para mim e para você. E é esse fio de esperança que Deus quer nos ver agarrados nele. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Quero te convidar a orar ao Senhor. Começa a orar, eu vou colocar um louvor aqui em nome de Jesus.